Vamos ler juntos no nosso louvor dessa noite, Hebreus capítulo 12, penúltimo capítulo da Epístola aos Hebreus. Leiamos juntos Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento,
embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O tema que nós vamos meditar nesse capítulo 12 da carta aos Hebreus nessa noite, repita depois de mim: carreira proposta. Aleluia. Vamos já entender o porquê desse tema. Aleluia. Este penúltimo capítulo da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, juntamente com o capítulo 13, ele forma uma espécie de conclusão dessa carta aos Hebreus, que nós poderíamos dar esse título, repita depois de mim aí: santificação. Ou seja, depois de discorrer nesta epístola acerca da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, a superioridade da nova aliança, a nova aliança é a forma como Deus está agora, depois da primeira vinda de Cristo, administrando a obra da sua salvação em Cristo Jesus. A antiga aliança foi a forma como Deus administrou a salvação antes da primeira vinda de Jesus. A nova aliança é a forma como Deus está administrando a salvação no seu povo da nova aliança, o povo cristão, o povo remido pelo sangue de Cristo Jesus. Esse povo remido pelo sangue de Jesus
tem deixada para cada um que faz parte desse povo uma imensa responsabilidade. A responsabilidade pessoal de cada um na sua própria santificação. Por isso a santificação se torna um tema de altíssima relevância na Sagrada Escritura, como nós podemos entender especialmente a partir deste capítulo 12 que lemos hoje, e no qual nós estamos meditando nessa noite. Esses 2 capítulos falam dessa santificação da seguinte forma, em 2 aspectos, em aspectos pessoais e aspectos interpessoais. Então, repita, capítulo 12, nós temos, diga, aspectos pessoais. O que lemos aqui no capítulo 12, vamos meditar hoje, são os aspectos pessoais dessa santificação. E o último capítulo, no qual nós estaremos pela graça de Deus no próximo sábado, capítulo 13, diga, aspectos interpessoais. Glória a Deus. A santificação das nossas vidas, ela tem a conotação da cruz de Cristo, a cruz do Senhor Jesus Cristo, que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 14, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Muitas pessoas não entendem todos os significados da cruz. Há muitos significados da cruz. Um significado importante da cruz é que a cruz traz a indicação das 2 dimensões relacionais do ser humano. As 2 dimensões relacionais, deixa eu corrigir essa frase, dos seres humanos que vão morar no céu, não de todos os seres humanos. A Bíblia diz que os seres humanos que não vão morar no céu, eles se comportam aqui na terra como inimigos da cruz de Cristo. Os que vão morar no céu, tomam a sua cruz. Tomam a cruz. E um dos significados da cruz são as suas 2 dimensões relacionais. A dimensão vertical é a mais importante. A haste vertical da cruz indica a nossa relação direta com o alto, a nossa relação com Deus. E a dimensão horizontal da cruz, a haste horizontal da cruz, ela representa os relacionamentos dos quais nós não temos como fugir nessa terra. Os relacionamentos interpessoais, relacionamentos com outras pessoas, sejam elas crentes ou descrentes. A cruz tem, dentre os seus muitos significados, este significado das 2 dimensões relacionais. A nossa santificação tem aspectos pessoais, que é entre nós e Deus, na dimensão vertical. Mas ela também inclui aspectos interpessoais, que dizem respeito a nós e aos nossos relacionamentos com o próximo, seja esse próximo quem for. Próximos mais próximos, próximos mais distantes. Ninguém consegue se santificar se isolando de uma ou dessas 2 dimensões. Ninguém consegue se santificar se isolando do relacionamento com o Senhor, na dimensão vertical, porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer.
Então, sem mim, não podeis santificar-vos. Nós dependemos de Deus na nossa santificação. Nós precisamos de Deus na nossa santificação. Precisamos do Pai, precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo. Mas não pense que nós também não precisamos do próximo. Precisamos das pessoas ao nosso redor para a nossa santificação. As pessoas ao nosso redor, sejam crentes ou descrentes, elas têm que ser encaradas por nós como instrumentos de Deus na nossa santificação. Tanto pessoas que têm para conosco uma relação positiva que nós gostamos, ou pessoas que têm uma relação negativa conosco que nós não gostamos, porque são pessoas que não gostam de nós, mas até essas pessoas Deus usa como instrumentos na nossa santificação. Essas pessoas, né, são as pessoas com as quais Deus, o oleiro, suja as mãos no barro para fazer de nós um vaso de excelência. Portanto, a santificação, que é tão importante, ela possui esses dois aspectos: aspectos pessoais e aspectos interpessoais. E ninguém se santifica sozinho. Sozinho é impossível. Homens da antiguidade, de Idade Média para trás, até tempos de Cristo e até antes de Cristo, que a gente acostumou chamá-los de eremitas, pensavam que podiam se santificar se afastando de todo mundo, indo morar no deserto, indo morar em cavernas, longe da sociedade pecadora. Não. A santificação não está no isolamento. A santificação tem tudo a ver com os relacionamentos. E é por isso que quando fala de santificação aqui, no capítulo 12, no versículo que nós mais citamos aqui durante o ano, que é o versículo 14, Hebreus 12, 14, começa falando esse versículo em relação aos relacionamentos com as pessoas, porque começa dizendo assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem pensa que se santifica se isolando de outras pessoas, não, porque outras pessoas são instrumentos de Deus na sua santificação. Tomara que surja um monte de gente para deixar você com muita raiva, para você ver o quanto que você é uma pessoa maligna e que precisa colocar a sua cara no chão e se arrepender de quem você é, para que Deus te santifique. Sabe por que você fica com raiva de pessoas e não gosta de pessoas? Porque você é mau. Porque você é uma pessoa ruim. E Deus quer tirar essa maldade de dentro de nós. E Deus quer tirar essa ruindade de dentro de nós, que se desenvolve na nossa vida por causa do pecado. É sério isso, né? Muito bem. Bom, para hoje, né? Que pena, né? Que nós temos hoje o capítulo 12 com esses 29 versículos. Esse capítulo 12 aqui é um tratado que a gente precisaria de, no mínimo, 3 retiros espirituais, só nesse capítulo 12, para ficarmos assim uns 9 dias, 3 dias em cada retiro, meditando versículo por versículo desse texto tão profundo da palavra de Deus. Existem certos textos da palavra de Deus que são
tratados espirituais, como Romanos 8, como o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, como João 17, assim é o Hebreus 12. Hebreus 12 aqui, sem falar do 11, que foi a semana passada, mas o 11 era apenas uma preparação para o 12. Por isso que o 12 começa dizendo no versículo 1, né? Nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aquelas testemunhas citadas no capítulo 11. Esse capítulo 12 é um tratado de vida espiritual. Mas como hoje nós temos a nossa congregação para meditar, então o Espírito de Deus me colocou esse texto que nós temos agora aí, esse texto que nós temos aí, do versículo de número 1. Nem coloquei o versículo de número 1 completo aí, coloquei só a partir do verbo desembaraçar, tá? Desembaraçar. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Leiam vocês bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar com a carreira que nos está proposta, tá? A palavra carreira, ela tem sido muito usada para identificar, por exemplo, uma carreira profissional, né? Já se pergunta para as crianças lá nas aulas vocacionais, nas escolas, o que você quer ser quando crescer? A pergunta clássica, quando essa pergunta se transforma em uma pergunta técnica, ela é: qual carreira você pretende seguir? Qual carreira você pretende seguir? Que profissão você almeja seguir? Essa palavra carreira tem sido muito usada nesse sentido profissional. E é claro que dependendo da profissão que o jovem queira adquirir, ele terá que se submeter a tudo que é necessário para ele alcançar essa carreira e começar a percorrer com sucesso essa carreira. Aqui não é falado em termos de profissão. Aqui a Bíblia Sagrada está colocando para nós, tá? Está colocando para nós algo muito mais elevado, muito maior, muito mais importante do que profissão. Porque é uma carreira que também envolve, por isso que eu usei o exemplo da profissão, o que nós fomos chamados e escolhidos por Deus para ser. Para ser. Voltando à pergunta que faz para as crianças: o que você quer ser quando crescer? A única coisa que as pessoas verdadeiramente convertidas querem ser é ser semelhantes a Jesus. Jesus comunicou para nós nos evangelhos um mandamento. O único mandamento do discípulo. O único mandamento do discípulo é esse que Jesus falou usando a palavra basta. Por isso o único mandamento, basta esse. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Vamos repetir? Diga: basta ao discípulo ser como seu mestre. Glória a Deus.
Quantos discípulos Jesus tem aqui? É isso que basta para você. É isso que basta para mim. Tudo que eu preciso é ser como Jesus. Tudo que você precisa é ser como Jesus. Isso basta. Isso basta. É ser como Jesus. É ser como Jesus. Vocês conhecem nos evangelhos a história daquele jovem rico que se aproximou de Jesus com dois verbos. Ele se aproximou de Jesus com dois verbos. Dois verbos. O verbo fazer e o verbo ter. Ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Como um homem rico, ele já tinha recebido essa cultura de que para ter alguma coisa tem que fazer. Para ter alguma coisa tem que fazer. É por isso que muitos homens ricos são fazendeiros. Fazenda vem de fazer. Fazer. Fazer para ter. Essa é a filosofia dos abastados, dos ricos por aí. Fazer para ter. E ele, lamentavelmente, pensou que também ia ganhar o céu desse jeito. Ele pensou que podia ganhar a vida eterna desse jeito, como ele ganha dinheiro no mundo, como ele conquista bens no mundo. O que devo fazer para ter? Ou seja, o que eu posso fazer para merecer ir para o céu? Olha, tudo que eu quero na terra, eu consigo comprar, né? Quanto que é o céu? Quanto que é a salvação? Quanto que é a vida eterna? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ele se aproximou de Jesus com esses dois verbos. Fazer para ter, porque fazer para ter era a carreira que ele estava acostumado a correr na terra. É o que ele fazia na terra, é como ele vivia na terra, fazendo para ter, fazendo para ter, fazendo para ter. E como ele teve muito sucesso fazendo para ter, ele pensou que também podia fazer alguma coisa para ter a vida eterna. Pensa que as coisas do alto são como as coisas terrenas, e elas são completamente diferentes. Isaías 55, 8 e 9, Deus disse: meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos, mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus aniquilou o pensamento desse homem e o jeito dele viver. Olha, vou parafrasear o que Jesus disse. Não foi com essas palavras, mas foi para você entender desse jeito. Tudo que você tem, resultado do que você fez, disso aí eu não quero nada. Pega tudo isso, vai lá e dá para os pobres que estão sem nada para comer. Dá tudo para eles. Jesus não pediu nem o dízimo para ele. Eu não quero nada. Leva e distribui tudo para os pobres, e eu vou te propor uma nova carreira. E eu vou dizer para você, trocando o verbo fazer e trocando o verbo ter,
pelo verbo ser. Se queres ser perfeito, vem e segue-me. Sabe porque nós não conhecemos esse jovem, quem era ele, como é o nome dele, de onde ele vinha? Nós não conhecemos esse jovem porque ele não aceitou a proposta de Jesus. Ele não aceitou a carreira que Jesus propôs para ele de ser. Ele não podia largar as coisas que ele tinha por causa de tudo que ele fez na terra. Não foi capaz de renunciar. Aí ele, entristecido, foi embora. E aí Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: estão vendo só? Eu afirmo a vocês que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um só rico entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus tem uma carreira que é chamada de caminho apertado. E muito poucos conseguem. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, 1 Pedro 4,18, é com dificuldade que o justo é salvo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pois bem, a carreira que nos está proposta, como está aqui nesse versículo 1, no final desse versículo 1, a carreira que nós temos que correr é essa: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Efésios 1,4, escolhidos para ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ser como Jesus. A carreira que a palavra de Deus propõe para os verdadeiros filhos e filhas que chegarão na glória, que chegarão na Nova Jerusalém, é carreira de santidade, é carreira de santificação. Entenda as duas palavras: santidade é a meta, santificação é o meio para se alcançar essa meta. Se queres ser perfeito, se queres ser santo, vem e segue-me. Tem só um mandamento para você: ser como seu mestre. Gente, para de ser como você. Você é chato. Você é chata. Você é uma pessoa nojenta. Para de ser como você. Você não presta. Deus não te quer. Se Deus vê você, a vontade dele é te lançar de cabeça do lago de fogo e de enxofre. Ninguém é salvo permanecendo como é. A salvação é para aqueles que deixam de ser como são para se tornarem como Jesus é. Para de pensar como você e comece a pensar como Jesus. Aqui está a mente de Cristo na sua palavra. Pare de falar como você e comece a falar como Jesus fala. Pare de viver do jeito que você está vivendo e comece a viver do jeito que Jesus vive. Pare de se comportar do jeito que você se comporta e comece a se comportar do jeito que Jesus se comporta.
para de se conduzir como você se conduz e comece a se conduzir do jeito que Jesus se conduz. Deus não quer mais que você viva. Ele quer que Cristo viva em você. Foi o que Paulo disse em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é que define o verdadeiro cristianismo bíblico, espiritual, que não é religião. Religião é podre, religiosidade é podre. As palavras mais duras de Jesus se dirigiu a religiosos, que veste uma capa de religiosidade, mas por dentro são podres, porque Cristo não vive neles, porque não tem Jesus e não tem salvação. Religião não é nada mais do que mais uma das artimanhas de Satanás, como pai da mentira, para enganar. Jesus não veio nos trazer religião. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E isso não é abundância de bens materiais, é abundância de vida espiritual, é abundância de santidade. Como diz no livro dos Salmos, o salmista orando a Deus: o teu caminho, ó Senhor, é caminho de santidade. A ordem de Deus que resume todas as ordens na Bíblia é: sede santos. Sede santos. Sede santos. Repita isso. É isso que Deus quer. E tudo que existe na sua vida que vai contra essa santidade é lixo que você está carregando. Lixo pessoal. Lixo incrustado na essência da sua pessoa, do seu ser. Tem lixo no seu ser. E a proposta de Jesus é: joga esse lixo fora. Para de ser essa pessoa amarga, ciumenta, invejosa, carente, falsa, mentirosa, dissimulada. Porque tem um mandamento para você: seja como o seu mestre. Seja como Jesus. Deus enviou o seu Filho não apenas para morrer na cruz em nosso lugar, mas para se tornar para nós o nosso referencial de vida. Eu quero ser como Jesus. Tem um livro que diz: o que faria Jesus em meus passos? Ou seja, o que faria Jesus em meu lugar? Eu sou homem, marido, pai de família. O que faria Jesus em meu lugar? Eu tenho essa profissão. O que faria Jesus exercendo essa profissão? Eu sou mulher, eu sou esposa, sou mãe. O que faria Jesus em meu lugar? Como Jesus agiria diante das circunstâncias que são as minhas? É assim que eu tenho que agir. É assim que eu tenho que viver. Jesus não quer que você viva mais do seu jeito. A palavra jeito em inglês é way, que é maneira, maneira, modo, caminho.
Derer, em hebraico do Antigo Testamento, Rodós, no grego do Novo Testamento, caminho, eu sou o caminho. Quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o jeito que você tem que ter agora. Eu sou o jeito que você deve viver agora. Eu sou o modo como você deve viver agora. Eu sou, porque ninguém vem ao Pai senão desse jeito, senão dessa maneira, senão desse modo, senão por esse caminho. Amar como Jesus, perdoar como Jesus, ser verdadeiro como Jesus, ser sincero como Jesus, ser íntegro como Jesus, ser fiel como Jesus, ser obediente ao Pai como Jesus, ser santo como Jesus. Esse é um mandamento. Esse é um mandamento único para nós. Essa é a carreira que nos está proposta. Deus não chega para nós perguntando o que você quer ser. Não, Ele chega para nós ordenando. Seja como meu filho. Eu fico vendo essa molecada aí no mundo, essa mocidade. Quer ser como aquele jogador, quer ser como a Barbie, quer ser como aquele artista, quer ser como aquele cantor, quer ser como aquela atriz. Vazios. Isso é gente sem Deus. Uma das características de quem é de Deus, tudo o que quer é ser como Jesus. Tudo o que sonha é em ser como Jesus. Tudo o que pensa é em ser como Jesus. Em tudo o que faz, quer ser como Jesus. E Jesus disse isso. Mateus 11, 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem gente que quer ser como Jesus nos milagres, mas não quer ser como Jesus na santificação. Esses são os que vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Vocês não são como eu. Eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz muitos milagres, vocês também, só que vocês não são como eu. Eu fiz tudo isso sendo santo, e vocês fizeram tudo isso sem ser santos, só usando o meu nome, só abusando do meu nome. Usando o meu nome para se engrandecer diante dos homens. Não aprenderam nada de mim. Não são como eu. Eu nunca vos conheci. O céu é para aqueles que forem transformados, como está escrito em Romanos 8, 29 e 30, na imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa, irmãos, irmãs, é a carreira que nos está proposta. Vai andar nela ou não? Vai andar nela ou não? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem vão andar. Seja a dificuldade que tiver que enfrentar para isso.
Esse texto que nós lemos, aqui no versículo 1, resume em 2 aspectos condições para percorrer essa carreira. Essa carreira deve ser percorrida por pessoas desembaraçadas. Muita gente não vai para o céu porque está embaraçado com muito peso aqui na terra. O jovem rico não foi para o céu porque estava embaraçado com muita riqueza, muitos bens, muitas fazendas, muita coisa que ele adquiriu, muita riqueza, porque ricos dificilmente entram no reino dos céus, porque eles são embaraçados com as suas riquezas e seus bens. São embaraçados com a vida que a riqueza e o dinheiro dá para eles. São embaraçados com tudo que eles compram com seus dinheiros. Compram bens, compram casas, compram carros, casas chiques, mansões, e iates, e aviões, e viagens, e hotéis. A vida deles acaba nesse embaraço. Estão embaraçados demais para pensar em Jesus, para pensar no Evangelho. Que Evangelho que nada, que palavra que nada, eu quero é aproveitar. Estão embaraçados. Muita gente não vai para o céu porque estão embaraçados aqui na terra. E do mesmo jeito que tem gente embaraçado com riqueza, tem gente embaraçado com pobreza, tem gente embaraçado com profissão, embaraçado com trabalho, embaraçado com relacionamentos, embaraçado com carências, embaraçados com inclinações promíscuas, sexuais, perversas, embaraçados com diversões na terra, distraídos de Deus, focados em coisas que não tem nada a ver com o Senhor, nem com a sua palavra, nem com o seu Evangelho. Ninguém percorre essa carreira embaraçado, carregando um peso dos seus embaraços. Quando o Senhor nos chama, Ele não quer que tragamos nada, a não ser a nós mesmos. Foi o que Ele disse para o jovem: tudo que você tem, deixa lá. Tudo que você tem, dá para outros. Você vem só você sozinho. Quando Deus chamou Abraão, não queria ele embaraçado nem na família. Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O problema de muitos crentes é porque estão embaraçados com as coisas e as pessoas das suas circunstâncias, ou seja, eles não são livres. A pessoa embaraçada, ela não é livre, ela é amarrada. E esses crentes amarrados são crentes pesados, eles não andam, eles não vão no caminho. Para andar nesse caminho tem que ser leve, para andar nesse caminho tem que ser livre. E eles não são crentes livres, estão embaraçados. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Não, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu trabalhar na minha fazenda. Eu ganhei uma fazenda, ali tem 4 juntas de bois, eu tenho que trabalhar lá. Ou Senhor, eu quero te seguir, mas por enquanto eu quero desfrutar do meu casamento, sabe? Eu acabei de me casar. Esse texto diz aqui, fazendo uma diferença entre peso e pecado. Nem sempre o peso é o pecado. Tem muita coisa que não é pecado, mas pode ser peso, que você está carregando e não devia estar carregando, porque isso te torna embaraçado e lento, pesado demais para andar nesse caminho que exige um andar altaneiro, um andar livre, um andar com liberdade em Cristo Jesus.
É para isso, para ensinar isso, que Jesus curava coxos. Sabe para que Jesus curava coxos? Porque coxos não conseguem andar sozinhos, eles têm que ser carregados. Nesse caminho para a salvação, para o céu, ninguém pode ser carregado. Todos têm que andar com as suas próprias pernas, livres e atléticas, espiritualmente falando. Por isso, ao curar os coxos, Jesus dizia: levanta-te e anda. Eu não vou te carregar. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Anda com os teus próprios pés. Ah, você era carregado nessa maca aí? Então agora levanta e carrega a maca. Leva a tua cama. Levanta-te e anda. O homem mais de 40 anos de idade na porta do templo não conseguia andar. Era levado lá, Atos 3, para pedir esmolas. Assim estão muitos crentes. Eles não andam em Cristo. Eles são paralíticos. Eles não entram no reino. Eles ficam só na porta pedindo esmolas espirituais. Pedindo algumas bênçãos, mendigando bênçãos. Está cheio de crentes mendicantes de bênçãos. Não andam. Não andam. Um dia Pedro e João passaram e disse para ele: ouro e prata eu não tenho. Sabe o que significa isso? Dinheiro não vai resolver a sua vida. Dinheiro não vai resolver o seu problema. Riquezas não vão te levar para o céu. Riquezas não compram nada de Deus. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí aquele homem se levantou de um salto e entrou com eles no templo, saltando, andando, saltando e louvando a Deus. Anda, se desembaraça para você andar. Se desembaraça e vem estudar a Bíblia de todo o seu coração. Se desembaraça e viva a Bíblia na sua casa, no seu trabalho, no meio da sociedade, no meio dos seus parentes. Seja um pregador do Evangelho. Diga para essa sociedade imunda, diga para eles: eu sou de Cristo e Cristo é luz. Para de se esconder, porque você é testemunha de Jesus. Para isso Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para percorrermos varonilmente, corajosamente essa carreira que está proposta. Como Deus disse a Josué, sendo fortes e corajosos para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei. Este livro é o caminho, esse livro é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o caminho. E isso é para poucos. Jesus é realista, isso é para poucos. A maioria não consegue, a maioria vai para a porta larga e para o caminho espaçoso, cujo fim é a perdição. Por isso que o céu não é de covardes, o céu não é de fracos, o céu é daqueles que são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus é para esses, que fortalece e santifica a esses que na glória vão chegar.